Fala galera, Descomplicando o Penal. Eu, Jadson Reis, advogado criminalista, hoje vou falar com vocês sobre Tribunal do Júri, num quadro novo que eu vou estar estreando aqui no canal chamado De Cabo a Rabo. Hoje eu vou falar sobre Tribunal do Júri. Por quê? Porque é um tema que muita gente não sabe das suas nuances, das suas especificidades. Vai estar cheio de dica para advogado, tá bom? Então, vamos ficar atento aí. Eu vou falar nessa primeira parte sobre a primeira fase do Tribunal do Júri, tá joia? Que vai até a decisão de pronúncia, ok? Ou impronúncia, ou desclassificação, até a decisão ali do juízo, se o acusado vai ser levado ao plenário ou não, tá joia? Então, vou começar aqui, vamos lá. Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele está previsto ali no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 38, tá bom? Então, de competência, não, a competência do Tribunal do Júri, então, não está prevista ali junto na parte da Constituição que trata do Poder Judiciário, mas sim dos direitos e garantias fundamentais. Por quê? Porque é uma garantia de que o acusado ele vai ser julgado pelos seus pares, tá bom? Mas somente alguns crimes específicos. Quais crimes são esses? São os crimes dolosos contra a vida. Bom, no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, tem algumas especificidades. O que é assegurado ali, então, no artigo 5º, inciso 38? Bom, primeiro inciso é a plenitude de defesa. Plenitude de defesa é diferente de ampla defesa. Por quê? A plenitude de defesa ela é mais ampla, tá bom? A plenitude de defesa ela engloba a plenitude de defesa técnica e a plenitude da autodefesa. A defesa técnica, por que ela é plena no Tribunal do Júri? Porque o advogado, o defensor, ele não, ou o próprio promotor de justiça, ele não está adstrito ali, ou seja, preso somente aos argumentos legais ali previstos nos códigos, tá bom? Ele pode trazer argumentos de cunho emocional, de cunho social, tá joia? De política criminal. Ele pode trazer todos esses argumentos aí para o Tribunal do Júri, tá joia? Chama-se a plenitude de defesa técnica. Porém, o juiz, caso verifique que o acusado não está tendo uma defesa técnica adequada, que está indefeso, o juiz ele tem a possibilidade de dissolver o conselho de sentença, tá bom? E marcar um novo plenário, um novo julgamento para esse acusado. Já a plenitude de defesa de autodefesa, ela está dizendo quanto à capacidade do acusado de autodefender-se, também usando dos mesmos argumentos que a defesa tem, que argumentos de cunho social, argumentos de cunho emocional, de política criminal, inclusive pode ir contra a própria defesa técnica, o que determina que o seguinte: a própria defesa do acusado obriga a criação de quesitos ali na hora do julgamento no plenário, para que os jurados venham a julgar, né, o acusado de acordo com a quisitação ali formulada em autodefesa, tá bom? O que acontece? Se não houver essa quisitação quando é formulada pelo próprio acusado usando a sua autodefesa, a plenitude de autodefesa, é passível de nulidade, tá joia? As outras coisas que são asseguradas na Constituição ali, no que tange ao Tribunal do Júri, é o sigilo das votações, tá joia? Sigilo das votações, o que é? É que não os julgadores, os jurados ali, no caso, né? Não é o juiz que julga no Tribunal do Júri, sim os jurados votarão de forma sigilosa. Por isso que quando é escolhido o conselho de sentença, os 7 jurados, e eles vão para a sala secreta para fazer a votação, só tem acesso à sala secreta os jurados, o magistrado, o oficial de justiça, defensor, que é o advogado ou defensor público, né? E o promotor de justiça. Somente essas pessoas têm acesso ali à sala secreta. O que acontece? Nessa sala secreta há a votação dos quesitos, tá bom? Que quando chega a mais de 3, ou seja, 4 votos, não abre-se as demais cédulas.
para dar garantia de que não sabe quais jurados então ali para dar garantia ao sigilo das votações, para não saber quais jurados, na verdade, que votaram e como eles votaram. Porque o que acontecia antigamente, antes de 2008, acontecia o seguinte, abriam-se todas as cédulas e o acusado já tinha ali a consciência, sabia de quem, que os julgadores, que os jurados, na verdade, né, eles votaram de forma unânime, ou seja, ele sabia que todos votaram da mesma maneira, tá joia? Agora só abrem 4, ou seja, a maioria simples ali, tá joia? Não precisa mais abrir todos os 7. O outro, uma outra seguridade ali do inciso 38 é o seguinte, a soberania dos vereditos. O que é soberania dos vereditos, Jadson? Bom, soberania dos vereditos, ela tá ligada ao quê? A impossibilidade de rediscussão ali dos vereditos do que for decidido pelo júri. E por último, é assegurado a competência para os crimes dolosos contra a vida. Então essas são as 4 garantias ali do Tribunal do Júri previsto na Constituição. Bom, no Código de Processo Penal, a previsão do Tribunal do Júri, dos julgamentos, do rito dos julgamentos sobre o Tribunal do Júri, está prevista no artigo 406 a 497 do Código de Processo Penal, tá bom? Bom, é trazido de forma exaustiva, ou seja, taxativa, somente aqueles que estão previstos ali no artigo 74 do Código de Processo Penal que será de competência do Tribunal do Júri. Bom, quais são esses crimes, Jadson? Vamos lá. Homicídio doloso, simples, privilegiado, qualificado. Culposo, tá? Não, não tá. 122, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio, aborto provocado pela gestante ou com consentimento dela e aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante e aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, tá bom? E as demais qualificadoras lá do artigo 127, tá joia? Então, esses são os crimes que serão julgados aí pelo Tribunal do Júri. O que acontece? Então, o júri nunca vai julgar outros crimes, Jadson? Não. Ele pode sim julgar outros crimes. Quando? Quando houver conexão do crime de competência do Tribunal do Júri com o crime conexo. Exemplo. Vamos lá. Tráfico de drogas. Um traficante, para tomar uma área ali que dava bastante retorno financeiro para ele mata outro traficante. Tá bom? Pois bem, ele vai ser julgado pelo crime de homicídio no Tribunal do Júri. O crime de tráfico de drogas será julgado concomitantemente no Tribunal do Júri, porque ele é conexo. O crime é conexo, tá bom? Com o crime de homicídio. O crime de tráfico aí, então, vai ser julgado também pelo Tribunal do Júri. Vamos lá. O Tribunal do Júri ele é dividido em 2 fases. A primeira fase, ela inicia-se com oferecimento da denúncia, tá bom? Ou queixa subsidiária. Trata-se de um crime, ou todos os crimes do Tribunal do Júri ali, tratam de crimes de ação penal pública incondicionada. Mas, no caso de inércia do poder estatal, que é o Ministério Público, que tem a legitimidade para propor a queixa, né? Pode, então, os legitimados ali, a vítima, claro, caso dela esteja viva, ou então os seus representantes legais, que é o CAD, que já falei disso em outro vídeo, tá bom? CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão, tá bom? Eles têm a capacidade, a legitimidade de oferecer a queixa subsidiária, tá bom? No caso de inércia do Ministério Público oferecer a denúncia. O que acontece? Quando esse é o rito inicial para a marcha processual ali, para iniciar o processo no Tribunal do Júri, tá bom? Aí intima-se a defesa para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, ou seja, 10 dias para a defesa apresentar o prazo. Depois é remetido novamente
em vista ao MP. Depois disso, essa missão MP, o MP vai ter audiência da oitiva de peritos, do ofendido, claro, se ele estiver vivo, testemunhas, acareações, peritos, acusado e debates orais, o Ministério Público e a defesa, tá bom? Depois disso, o juiz dá a sua decisão ali, que, como eu já disse, será de pronúncia ou impronúncia, absolvição sumária ou então desclassificação desse delito, tá bom? Serão essas 4 possibilidades aí que o juiz terá. Aí encerra a primeira fase, é com essa decisão que encerra a primeira fase do tribunal do júri. A segunda fase, ela é arrolar testemunhas, se houver também caso de desaforamento, necessidade de desaforamento, e o plenário. Depois do plenário vem a sentença, será sentença absolutória ou condenatória. Isso é segunda fase. Então, a primeira fase ela se encerra-se com a decisão de pronúncia, impronúncia e etc. Essa é a linha do tempo do tribunal do júri. Pois bem, então, nessa primeira fase do tribunal do júri, o juiz não vai verificar se o acusado é culpado, se ele é inocente, se ele cometeu ou não cometeu o crime, tá bom? Porque isso é competência de quem? Dos jurados, tá joia? Ele não pode invadir essa competência constitucional dos jurados de julgar, tá joia? Então, o que acontece é o seguinte, ele vai verificar somente se o processo ali reúne os requisitos, que eu vou tratar aqui, necessários para que o acusado possa ser submetido ao julgamento pelo plenário dos jurados, tá joia? Isso que acontece, tá bom? Chama-se de judicium accusationis, essa primeira parte aqui, essa primeira fase do tribunal do júri, tá joia? Começando, então, com o oferecimento da denúncia. O oferecimento da denúncia, então, deve se dar em quanto tempo? Jadson, bom, se o acusado estiver preso, o prazo é de 5 dias para que o MP ofereça a denúncia, tá joia? Já se ele estiver solto, o prazo é de 15 dias, tá bom? Passando desse prazo, dá ensejo a possibilidade do ofendido, nesse caso a vítima, claro, se ela tiver sobrevivido a uma tentativa de homicídio, por exemplo, se ela estiver viva, ou então o seu representante, que é o CAD, como eu já disse logo atrás. Uma coisa que também é importante dizer é que o STF, na verdade, o Supremo já decidiu que caso essa primeira fase do júri seja levada a cabo por um juiz que ele não é do júri, mas o plenário, o processo é remetido ao júri posterior a essa fase, não há problema algum, não há nenhuma nulidade. O Supremo já decidiu quanto a isso, tá bom? Bom, depois que o MP protocola ali a denúncia ou os outros legitimados a queixa subsidiária, o juiz então verifica ali os requisitos da denúncia, né? Se os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, se a denúncia está adequada. Ao receber, ele manda citar o acusado para que ele possa se defender no prazo de 10 dias, tá bom? 10 dias. Nessa defesa, o que ele pode o advogado dele, a defesa, pode alegar? Pode alegar preliminares, pode juntar documentos, pode arrolar até esse é o momento. Na defesa preliminar, o advogado tem que estar muito atento a isso. Esse é o momento para arrolar as testemunhas que serão ouvidas não no plenário, mas na audiência ali prévia a decisão ali que será de pronúncia, em pronúncia a decisão que vai levar ou não o acusado ao julgamento pelo plenário, tá joia? Então, o advogado tem que estar atento porque o máximo de testemunhas são quantos? 8. 8 testemunhas serão arroladas aí por parte, tanto pelo MP, tanto pela defesa, tá joia? Ele pode arguir preliminares, ele pode juntar documentos, pedir diligências que entende cabível, para também dar ensejo à plenitude de defesa, né?
Não é interessante ao magistrado negar pedidos ali de diligências, por quê? Porque eventualmente pode ser alegado ali pela defesa um possível cerceamento de defesa, né? Então, por isso que não é interessante o magistrado indeferir diligências ali pela defesa. Inclusive, há doutrinadores que defendem a possibilidade de absolvição sumária já com essa resposta à acusação, tá joia? Protocolada. Porém, os magistrados não são muito fã disso, não admitem muito isso. Por quê? Porque a absolvição sumária só deve se dar após a instrução, conforme prevê ali o Código de Processo Penal no rito do júri, tá bom? Mas há doutrinadores que defendem essa tese de que o magistrado pode absolver ali o acusado, tá bom? Porém, a maioria não abraça essa corrente doutrinária que deixa somente para absolvição após a instrução. Corre em prazo comum, ou seja, no mesmo prazo que corre para a apresentação da defesa, corre para a apresentação das exceções, seja ela de competência, seja ela de suspeição, tá bom? Corre o prazo em conjunto, tá bom? O mesmo prazo, enquanto corre o prazo para a apresentação da defesa, corre o prazo para apresentação em autos apartados também das suspeições, tá joia? Essa defesa escrita ela é obrigatória, tá bom? Essa defesa escrita é obrigatória, tá joia? Quando passa esse prazo de 10 dias e a parte não apresentou nenhuma defesa, o juiz nomeia um defensor dativo, tá bom? Para que ele possa apresentar essa defesa então, para que não haja nulidade. Essa defesa é imprescindível, porque é aí que ele vai ter a possibilidade de arrolar testemunhas, de pedir perícia, de juntar documentos, solicitar diligências, tá bom? Então, quando não há advogado constituído, o juiz nomeia um defensor dativo, tá bom? O que acontece depois, então, do protocolo dessa defesa? O juiz intima o Ministério Público para ele se manifestar no prazo de 5 dias. Isso causa um desequilíbrio enorme no processo penal. Gera um desequilíbrio na estrutura dialética do próprio processo, porque, como se sabe, é de mediana sabência que quem fala no processo por último é a defesa. Então, não se pode dar essa possibilidade, aí é uma crítica doutrinária, o próprio professor Aurí Lopes Júnior trata disso, não se pode dar essa possibilidade de réplica para a acusação, o que não é feito da mesma maneira para a defesa, que agora só se manifestará na audiência de instrução, tá joia? Isso desequilibra e fere o contraditório e a ampla defesa ali previsto no artigo 5º da Constituição, tá joia? Isso é uma crítica aí do professor Aurí Lopes Júnior. Então, para que não haja esse desequilíbrio aí do processo, o que deve-se fazer então o magistrado? Bom, ele tem duas opções. A primeira é intimar o MP ao receber a defesa, já intima o MP, o acusado e o seu defensor da audiência de instrução. E pronto. A segunda opção é que ele intime o MP já limitando sobre o que o MP pode se manifestar. Nesse caso vai ser sobre o quê? Só e somente sobre a licitude ou ilicitude dos documentos juntados ali pela defesa. Então, essas são as duas opções para que o magistrado dê ensejo ao contraditório e ampla defesa ali, não ferindo então a estrutura dialética do processo penal, tá bom? Vamos agora à audiência. Pois bem, a audiência é como o próprio rito do júri determina, o Código de Processo Penal determina que será feito todas as produções de prova em uma audiência una, tá bom? É onde se vai ouvir as testemunhas, é onde se vai ouvir o ofendido, se possível, é onde se vai ouvir peritos, é onde se vai ouvir o acusado, tá bom? Essa vai ser nessa audiência.
Então, o juiz ali pode deferir ou indeferir produção de algumas provas. O que não é interessante, pois quem é o destinatário das provas não é o juiz, e sim os jurados. Então, a partir do momento que o juiz ele indefere, nossa, cuspi aqui pra caramba. A partir então do momento que o juiz indefere essas provas, ele está furtando dos jurados a possibilidade de conhecer dessas provas, ou seja, ele está impossibilitando os jurados de conhecer dessas provas, consequentemente está usurpando dessa possibilidade aí, ferindo a ampla defesa e o contraditório, tá bom? Pode juntar documentos na audiência, Jadson? Pode. Não existe essa impossibilidade de chegar lá e juntar documentos na hora da audiência, não. Inclusive, eu, como advogado, acho interessante juntar documentos somente nesse momento, tá joia? Por quê? Porque você vai pegar a defesa de surpresa, você tem um efeito surpresa, tá bom? Então, eu acho interessante essa possibilidade aí, somente de juntar os documentos só na audiência, tá bom? Agora na audiência. Na audiência, quem é ouvido primeiro? Primeiro é a vítima, é ouvida primeiro, depois testemunhas, primeiro as da acusação, depois as da defesa e por último o acusado, tá bom? Essa ordem aí não pode ser violada, tá joia? O que acontece é o seguinte, mas o Supremo, a jurisprudência admite, se estiver de acordo entre a defesa de ouvir primeiro as suas testemunhas, se houver inversão dessa ordem e tiver o acordo prévio da defesa, é válido, não gera nulidade. Vamos lá. Seguinte, pode ouvir os peritos nessa audiência, Jadson? Pode ouvir os peritos. Quando é então o momento, Jadson, que eu tenho que solicitar para que esses peritos venham ao processo para responder perguntas ou quesitos? Bom, tem que ser no prazo de até 10 dias antes dessa audiência, tem que ser protocolado em petição simples ali ao juízo para que seja ouvido os peritos, para que eles prestem esclarecimentos ali na audiência, tá bom? Então, esse prazo de 10 dias. Já pode protocolar os quesitos também. Só que o protocolo desses quesitos já absorve a possibilidade, a necessidade, na verdade, do perito ir na audiência, porque já vai responder as perguntas ali, os quesitos, e vai levar ao juízo, que não vai precisar, então, dele ser ouvido ali em audiência, tá bom? Mas os peritos podem sim ser ouvidos na audiência, desde que tenha sido solicitados até 10 dias antes dessa audiência. Bom, o Código de Processo Penal prevê que essa fase processual deve durar no máximo 90 dias. Porém, não há nenhuma sanção quanto à violação desse prazo, tá bom? E quando não há sanção, quando a violação de prazo, infelizmente, torna-se o prazo inócuo, ou seja, não há nenhuma necessidade aí de respeito a esse prazo. No máximo, poderia ensejar um excesso de prazo de forma bem tímida aí, para revogar então a prisão cautelar, né? Mas de forma bem tímida mesmo. Quando não há sanção no processo penal, infelizmente, esse prazo torna-se inócuo, tá joia? E por fim, como eu disse, o último ato dessa instrução, claro, da produção de provas, é a oitiva do acusado, tá bom? Que ele não é obrigado a falar de acordo com a própria Constituição, ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Ainda nessa audiência pode ocorrer também a possibilidade de mutatio libelli. Mutatio libelli, que é aquela possibilidade que no curso do processo se verifica que a imputação ao acusado há uma modificação fática que não está relacionada
com a imputação prevista na denúncia ou na queixa. Então, dá-se a mutatio libelli, que é a possibilidade de aditamento dessa denúncia ou queixa para que ela se adeque agora à realidade, ao fato novo, tá bom? Que ocorreu, assim, dando ensejo à relação entre imputação e condenação, porque a denúncia deve ser específica, tá bom? É o caso, por exemplo, de uma qualificadora que é reconhecida no curso da instrução, tá bom? E ela não está prevista ali na denúncia. Esse é o momento que o advogado deve se atentar de muitíssima importância. Por quê? Porque tem que haver a correlação entre a denúncia e a sentença, tá bom? A denúncia tem que estar ali todos os requisitos, que é a imputação típica, qualificadores e causa de aumento de pena, tá bom? Todas essas circunstâncias. É o caso, vou dar um exemplo prático aqui. É o caso que no curso da instrução houve a tentativa de homicídio, ele está respondendo pela tentativa. No curso dessa instrução, a vítima, em decorrência das lesões sofridas, ela vem a falecer. Então, ele não vai responder mais só pela tentativa, tá bom? Ali no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Mas sim pelo crime consumado. Então, o que o juiz deve fazer? Ele deve abrir prazo para que o MP, no prazo de quanto tempo, Jadson? 5 dias. 5 dias. O MP adite essa denúncia ou a queixa, no caso de queixa subsidiária, né? E dará o prazo de 5 dias para que a defesa também se manifeste. Nessa possibilidade, nesse aditamento, pode então, na mutatio libelli, pode então haver o quê? Arrolar até 3 testemunhas, além daquelas que já tinham sido ouvidas antes, das 8. Então, no caso de mutácio, mais 3 testemunhas para cada parte, ou seja, para a acusação, MP, ou a vítima, ou então representante, ou então e 3 testemunhas para a defesa. Havendo assim a necessidade de que haja uma nova oitiva dessas pessoas, inclusive do acusado. Por que, Jadson? Pode ferir novamente contraditória da defesa, porque como se trata de uma nova imputação a ele tem que ser dada essa possibilidade de se defender, de autodefender-se ali em juízo dessa nova imputação que lhe foi feita por conta do aditamento da denúncia, tá bom? Deve haver isso, o advogado tem que estar atento a isso, a essa correlação entre a denúncia e a possibilidade de condenação. Essa aí deve ser o advogado tem que estar atentíssimo a isso aí, porque senão pode haver uma sentença extra petita, tá bom? Ou ultra petita, tá bom? Bom, também deve-se respeitar o princípio da identidade física do juiz. Aí, o que acontece? O que é isso, Jadson? Bom, isso é o seguinte, é que o juiz que presidir a instrução, ele será responsável por dar a decisão de pronúncia em pronúncia, absolvição sumária ou então desclassificação. Ele será o juiz responsável para dar essa decisão, tá bom? O juiz que preside a instrução, ele deve dar essa decisão, tá joia? Outra coisa, agora, no tribunal do júri, a apresentação de defesa, de debate é oral. A previsão dessa audiência é oral, ou seja, nessa audiência aí que então deve ser então apresentada a defesa. Assim, bem como a acusação ali, os memoriais do rito ordinário serão então apresentados de forma oral, tá bom? Como também é previsto no rito ordinário, porém há a possibilidade no rito ordinário de quê? De haver essa possibilidade de apresentar de forma escrita, na modalidade de memoriais, né?
Porém, não é previsto isso no júri, mas a maioria, de acordo com a complexidade do caso, tá bom? O número de acusados, etc., pode o magistrado, isso não é impeditivo, pode o magistrado solicitar que sejam apresentados memoriais apresentado na modalidade escrita em forma de memoriais, tá joia? O que acontece então aí é o seguinte, agora uma dica para você advogado, o seguinte: não demonstre, não apresente todas as suas teses nessa fase do processo, nesses memoriais. Por quê? Porque aí você vai estar demonstrando todas as suas teses de defesa para o Ministério Público. No plenário, ele já vai saber o que você vai alegar para defender o seu cliente, tá bom? Então, eu indico o seguinte: apresenta ali uma defesa por negativa geral que seja, tá joia? Apresenta uma defesa por negativa geral, ou então uma defesa que que ela só vá bater em cima dos requisitos da decisão de pronúncia, tá bom? Não apresente suas teses agora. Se você for ver, claro, que seu cliente vai ser pronunciado. Exemplo: tem filmagens que seu cliente cometendo o crime, tem testemunhas do seu cliente cometendo o crime, quase certeza que o magistrado vai pronunciar o seu cliente. Então, faça uma defesa de forma simples, dessa maneira, não se precipitando e demonstrando já aí para o Ministério Público ou para a acusação, né, que quais serão as teses que você vai alegar em plenário, tá bom? Guarde essa surpresa para o plenário, para que você possa ter esse elemento surpresa ali no plenário, ok? Essa é uma dica que eu dou para vocês, advogados. E por fim, se for necessário, nem apresenta os memoriais, tá bom? De acordo com a jurisprudência do STF, não acarreta nulidade casos, com certeza, seja uma estratégia da defesa não apresentar os memoriais, então não acarreta nulidade aí do procedimento, tá bom? Então, se for o caso, nem apresenta aí os memoriais, tá joia? Vamos lá. Quais as possibilidades, então, aí do juiz decidir sobre esse acusado, sobre esse processo aí no tribunal do júri? Como eu disse, a decisão pode ser de pronúncia, impronúncia, absolução sumária ou desclassificação. Eu vou começar pela impronúncia. Impronúncia, decisão de pronúncia que tem natureza de decisão interlocutória mista terminativa. Jadson, que parada é essa? Vamos lá. Seguinte, decisão interlocutória porque ela não trata-se do mérito, pois o mérito é decidido pelo plenário, tá bom? Não trata-se do mérito, ela é interlocutória, ela está adstrita ao meio do processo. Mista por quê? Porque ela se dá na metade do procedimento. Na metade do procedimento do tribunal do júri. É mista por isso, tá bom? E terminativa porque ela põe fim ao processo, tá joia? Põe fim àquele processo. Quando é então que se dá a decisão de impronúncia? A decisão de pronúncia é quando o juiz ele não tem indícios de autoria suficientes, na verdade, de autoria e materialidade, ou materialidade, um desses dois. Não tem indício de autoria nem materialidade, ele dá essa decisão de impronúncia. Inclusive, ele pode dar essa decisão de impronúncia no seu juiz de retratação, porque, por exemplo, caso ele venha pronunciar o réu,
O advogado, o recurso cabível para a decisão de pronúncia é o RES, recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, ele tem a possibilidade de o juiz fazer o juízo de retratação, que é a possibilidade dele verificar e falar, poxa, eu acho que eu errei mesmo. E voltar atrás ali da sua decisão, correto? Então, o que acontece? O magistrado pode voltar atrás ali e impronunciar aí o acusado, tá joia? Mesmo em juízo de retratação. O que acontece? A decisão de impronúncia, ela faz coisa julgada formal. Que é isso? Então, cabe a rediscussão dessa matéria, porque não julgou o mérito. Quando então, Jadson, que haverá rediscussão dessa matéria? Quando houver provas novas ou indício suficiente de autoria e materialidade, o Ministério Público vai lá e oferece a denúncia novamente, tá bom? Então, a decisão de pronúncia ela faz coisa julgada formal, não material. Outra coisa que devemos atentar é que esse oferecimento novo da denúncia pelo MP tem que ser antes da extinção da punibilidade, seja por morte do agente, seja por prescrição, tá bom? Essa nova oferecimento de denúncia tem que ser feito antes dessa extinção da punibilidade. Pois bem, quem pode recorrer da decisão de pronúncia? Jadson, quem pode recorrer da decisão de pronúncia? Bom, pode recorrer da decisão de pronúncia, claro que é o MP, né? O MP ou o querelante. O querelante também pode também, ou assistente de acusação. O assistente de acusação também pode. Porém, aí tem que ter uma certa manha. Por quê? O assistente de acusação, ele pode recorrer, se ele tiver habilitado no processo, no prazo de 5 dias após o término do prazo para o Ministério Público, se o Ministério Público não recorrer. Tá bom? E caso ele não esteja habilitado no processo, se solicite a habilitação naquele momento, 15 dias após o término do prazo do Ministério Público. Tá bom? Então, é o que traz a súmula 448 do STF, tá joia? Essa súmula traz isso aí, essa possibilidade do assistente de acusação, dele poder também ali recorrer da decisão de impronúncia, tá joia? Qual é o recurso para a decisão de impronúncia, Jadson? Reze? Não, não é o reze. É a apelação. Apelação por quê? Porque ela trata-se de uma decisão terminativa. Ela trata-se de uma decisão terminativa. Decisão terminativa põe fim ao processo. Então, trata-se de uma apelação, tá joia? Para ficar fácil, relembrando um grande advogado criminalista aqui de Brasília, Dr. Andrew Fernandes Faria, ele traz essa seguinte, esse mnemônico aí, fácil de lembrar. Quando se tratar de consoante, ou seja, decisão de pronúncia, o recurso também vai ser consoante, vai ser o reze. Se for a decisão de impronúncia, o recurso vai ser com vogal. Então, vai ser qual? Apelação, tá joia? Então, essas são as possibilidades aí que trazem a decisão de impronúncia. Pois bem, tá, Jadson, e se esse recurso aí, no caso da apelação, se for acolhida pelo tribunal para que seja pronunciado o réu? E o que eu posso fazer caso o tribunal acolha o recurso, a apelação do MP para pronunciar meu cliente? Caso tenha sido não unânime a votação e o voto vencido seja favorável à defesa, posso entrar com embargos infringentes ou de nulidade. E, consequentemente, né, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF, sem também descartar a possibilidade de habeas corpus aí para o STJ, né? Então essas são as possibilidades aí que você pode fazer no caso de acolhimento do recurso de apelação para pronunciar o seu cliente. Outra possibilidade então no tribunal do júri é o seguinte: a possibilidade é a de desclassificação. Então já estamos na segunda.
Desclassificação nada mais é quando o juiz verifica que não se trata ali de um crime de competência do tribunal do júri, mas sim de outra competência de outro juízo, tá bom? É o caso, por exemplo, do latrocínio. O juiz verifica ali na instrução de que não se trata-se de o dolo do agente não foi de matar, mas sim um dolo de roubar, mas consequentemente houve a morte de uma pessoa por conta desse roubo. Trata-se de latrocínio. Ele desclassifica esse crime, remetendo então para o juízo competente para julgar, tá bom? Desclassificação é diferente de desqualificação. Desqualificação é a retirada de alguma qualificadora do delito, tá bom? O que não pode ser feito, tá bom? Quem desqualifica, retira qualificadora ou não, são os jurados no plenário. Não pode o juiz fazer isso sob pena de usurpar a possibilidade dos jurados de julgarem, de retirarem ou não essa qualificadora. O juiz não pode fazer isso. A desclassificação. Se houver desclassificação do delito antes do plenário do júri, ou seja, ali na decisão de pronúncia ou impronúncia ou desclassificação, tá bom? Ou absolvição sumária, uma dessas 4 possibilidades aí tem o magistrado de dar uma decisão nesse sentido. Se for desclassificação, ele remeterá os autos então ao juízo competente para que esse julgue o crime, que agora não é mais de competência do tribunal do júri, e sim do juízo comum ou de outro juízo. Há uma especificidade também, uma coisa que devemos comentar. Não é de competência do júri os crimes mesmo os conexos, quando tratasse de crimes eleitorais e crimes de competência da justiça militar, tá bom? Crimes militares. Eles não serão julgados pelo tribunal do júri, quando tiver conexão com o crime de competência do tribunal do júri, ok? Outra coisa, se for desclassificado pelo conselho de sentença o crime, se os jurados entenderem que não trata-se de um crime doloso contra a vida, mas sim de outro crime de competência de outro juízo, que não do tribunal do júri, nesse caso não vai ser remetido os autos para outro juiz julgar, mas sim o próprio juiz ali, presidente, que preside o plenário, a ele será imputado essa capacidade de dar a sentença naquele delito que foi classificado. Por exemplo, os jurados entendem que não houve homicídio, e sim lesão corporal. Ok? Não houve tentativa de homicídio, sim lesão corporal. O juiz desclassificará e dará a sentença classificando como lesão corporal e aplicando ali a sua devida punição, tá joia? Dando a pena ali, aplicando a pena ali de lesão corporal e não de homicídio ou tentativa de homicídio, tá joia? O STJ entende que no caso de crime cometido na direção de veículo automotor por dolo eventual, não cabe ao juiz desclassificar esse crime para embriaguez ao volante, ali o 302 do CTB. Cabe então aos jurados. Esse é o entendimento da STJ, esse é o entendimento da primeira turma do Supremo e de parte da segunda. Somente o ministro Gilmar Mendes que entende no sentido contrário aí dessa turma, que entende que deve o magistrado aí fazer a desclassificação, não desqualificação, a desclassificação para esse delito. Então, entende-se que é de competência do plenário a desclassificação do crime de homicídio por dolo eventual, a direção de veículo automotor, tá joia? Caso do cara que enche a cara, dirige em alta velocidade e mata alguém. Então, ele vai a júri e o júri decide se desclassificará esse crime para embriaguez ali do 302 do CTB. Tá bom, Jadson, foi desclassificado o delito. O delito foi desclassificado, foi remetido ali ao juiz competente, né? E agora, Jadson, o que eu faço? O que o juiz faz?
tem uma nova instrução? Não tem? Como é que acontece? Bom, tem que haver uma nova instrução, tá joia? É uma nova instrução ali, ouvir de novo as testemunhas, tudo certinho. Por conta do quê? Por conta do princípio da identidade física do juiz, tá bom? Tem que haver essa nova instrução aí do processo, em respeito ao princípio da identidade física do juiz. Bom, agora vamos lá. Absolvição sumária, absolvição sumária. Bom, a absolvição sumária, ela se dá quando o juiz verifica a inexistência do fato, tá bom? Ou quando fica provado não ser o agente autor ou partícipe da conduta delituosa do crime, né? Autor partícipe do crime, tá bom? Isso aí não se confunde com a impronúncia, porque na impronúncia paira ali sobre a impronúncia a dúvida, a ausência de elementos mínimos para levá-lo ao julgamento pelo plenário. Já na absolvição sumária, tem o juízo de certeza, ou seja, tem que estar provado ali que ele não é autor ou partícipe desse delito, ou então que ele agiu com alguma excludente de licitude ou culpabilidade. Bom, temos que deixar claro aqui que culpabilidade não engloba aí a extinção da punibilidade, tá joia? Pois essa aí é uma decisão de natureza declaratória e não absolutória, tá bom? Ou seja, ela declara extinta a punibilidade. Na extinção, na absolvição, ela absolve. Então, na extinção da punibilidade não entra dentro desse caso, tá bom? A tipicidade também entra aí, viu? A tipicidade também enseja a absolvição sumária. Bom, e no que tange ao inimputável lá do artigo 26 do Código Penal, já. Bom, se essa for a única tese, alegada, tá bom? Pela defesa, então deve o juiz decidir, tá bom? Pela absolvição ou não. Se ele elenca outras teses além da inimputabilidade ali do artigo 26 do Código Penal, o juiz não pode acatar a absolvição sumária. Só se for a única tese, tá bom? Porque no caso de inimputabilidade gerará ali o reconhecimento de uma medida de segurança que tem natureza de pena. Quando tratar então da inimputabilidade prevista no artigo 26 do Código Penal, 6 caput, tá joia? O que acontece? Só poderá então aí ser objeto de absolvição sumária se essa for a única tese alegada pela defesa, tá joia? Se não for a única tese, remete aos jurados lá para o plenário, que lá no plenário os jurados que irão decidir. O STJ entende também que pode a defesa alegar a ausência de culpabilidade e da comprovação do dolo do agente sem expor aí fundamentos para essa tese, tá bom? O STJ entende então que pode a defesa também alegar isso aí para que haja então a absolvição sumária, ou seja, a ausência de culpabilidade ou de dolo, de comprovação de dolo do agente. Mas, e se não for, Jadson, o caso de absolvição sumária aí, o que o juiz deve fazer? Bom, aí ele deve fazer a absolvição imprópria. O que é a absolvição imprópria? É aquele caso em que ele aplica uma medida de segurança, tá bom? Ele aplica já a medida de segurança de acordo ali com o sistema da periculosidade presumida. Ele já aplica a medida de segurança, tá bom? De acordo com a periculosidade presumida, caso ele verifique que não seja caso de absolvição e sim de absolvição sumária e sim de absolvição sumária imprópria, tá bom? Aí ele verifica a absolvição sumária imprópria e não de absolvição sumária, tá joia? Quando
Então a diferença, absolvição sumária quando é absolvido o agente. Absolvição sumária, absolvido o agente, tá bom? Mas quando ele verifica que não é caso de absolvição sumária, ele pode aplicar ali, então, ao inimputável a medida de segurança, ou seja, a absolvição sumária imprópria. A mesma coisa da absolvição imprópria. Não tem diferença nenhuma, tá bom? Mesma coisa da absolvição imprópria. Então, ele aplica ali, então, a medida de segurança, tá joia? De acordo com o sistema da periculosidade presumida. Outra coisa, a semi-imputabilidade, Jadson. A semi-imputabilidade, ela não gera absolvição imprópria. Não gera absolvição imprópria. Somente é causa de diminuição de pena. O que é de competência dos jurados para que eles possam reconhecer ou não as causas de diminuição de pena. Tá joia? Agora vamos para a decisão de pronúncia. Vamos lá. A decisão de pronúncia ela nada mais é do que a decisão que reconhece a possibilidade daquele acusado ser submetido ao julgamento pelo plenário do júri, pelos jurados, tá bom? A natureza dessa decisão é uma decisão interlocutória mista, não terminativa, porque ela não põe fim ao processo, correto? Tá joia? Não terminativa, porque vai continuar o processo vai ser remetido ao júri e o júri vai julgar, tá bom? Bom, aí a decisão de pronúncia, ela tem essa característica de ser uma decisão interlocutória de natureza de interlocutória mista não terminativa, porque vai ao plenário, o processo ainda continua, não termina ali, né? Então, ela produz que efeito? Ela produz coisa julgada? Não produz coisa julgada. Por quê? Porque o plenário pode desclassificar esse delito. O plenário tem essa possibilidade de desclassificar esse delito, tá joia? Então essa pronúncia, ela vai fazer o seguinte, ela vai somente reconhecer ali os limites da imputação, sobre o que o plenário vai decidir, tá bom? É uma decisão que só faz coisa julgada formal, porque pode ser desclassificada ali pelo plenário, né? Essa é a decisão de pronúncia. Bom, a decisão de pronúncia, ela tem alguns limites. Ela não pode extrapolar esses limites. Ela deve tratar apenas do que? Narrativa do fato, tá bom? Ela pode circunstâncias qualificadoras e causas de aumento constantes na denúncia ou na queixa. Então, ela só deve tratar desses 3 pontos. Narração do fato, qualificadoras, causas de aumento previstos ou previstas na denúncia ou queixa. É sobre isso que deve, então, tratar a decisão de pronúncia. Somente quanto a isso. Agravantes e atenuantes são objetos da decisão de pronúncia? Não são objetos da decisão de pronúncia, porque ela trata-se de aplicação da pena, tá bom? Ela trata-se de aplicação da pena. Então, ela só deve ser analisada no caso de uma eventual decisão de sentença condenatória, tá bom? Então, as causas de aumento e diminuição não são objetos aí da decisão de pronúncia. Agora, uma importante dica para os advogados. O advogado tem que estar atento para o magistrado não usar um excesso de linguagem, um excesso de eloquência na decisão de pronúncia, tá bom? Ele só deve atentar-se àqueles requisitos que eu falei, narração do fato, qualificadores, causa de aumento de pena, tá bom? Pois esse excesso pode gerar uma nulidade. Um excesso de adjetivação pode gerar uma nulidade, tá bom? O magistrado, por quê? Porque ele pode macular, ele pode ali violar a imparcialidade dos julgadores que são os jurados. Ele pode, nessa decisão, macular os jurados.
Então, ali na decisão de pronúncia, o juiz tem que se atentar somente àqueles requisitos elencados, tá bom? Ele só pode falar, então, dos indícios de autoria e materialidade que levaram ele a pronunciar, a que os jurados possam vir a julgar o acusado, tá bom? Ele não pode se exceder, ele não faz juízo de autoria e materialidade, não reconhece autoria e materialidade ali na decisão de pronúncia, tá bom? Porque quem vai fazer isso são os jurados, tá joia? Ele não pode fazer isso sob pena de nulidade. Então, galera, é proibido que as partes elas façam referência à decisão de pronúncia ou às outras decisões anteriores que reconheçam a acusação, tá joia? É proibido que as partes façam isso sob pena de nulidade. Outra coisa que é proibida é o uso do argumento de autoridade. Jadson, o que é argumento de autoridade? Argumento de autoridade é aquele caso em que o acusador ele usa como referência, como argumento de qualquer grau, a decisão que reconheceu a possibilidade do acusado ser levado ao júri, ser julgado pelo tribunal do júri. Seja ela uma decisão do próprio juiz ou uma decisão do tribunal, ok? Tá joia? Então essa é a possibilidade aí não é possível que use-se então do argumento de autoridade. Porque isso vai macular os jurados, ok? Os jurados têm uma grande facilidade de irem de acordo com o pensamento de um magistrado, o que viola então a imparcialidade desses julgadores, dos jurados, tá joia? Então não pode ser usado esse argumento em plenário para dar ensejo aí à acusação. Porém, há um paradoxo aí enorme. Depois de eu falei tudo isso, dessa impossibilidade de referência a decisões, é entregue aos jurados a decisão de pronúncia para que eles leiam aí sem o menor cuidado de explicar de que se trata a denúncia ou de que se trata a decisão, na verdade, sobre o que o juiz reconheceu ali, o que são indícios de autoria e de materialidade. É um paradoxo infeliz aí causado pelo legislador, tá bom? Então é entregue aí aos jurados a decisão de pronúncia sem a explicação adequada e justa, né, para os jurados. Está previsto aí no artigo 472 do CPP, tá bom? A entrega da decisão de pronúncia para os jurados está prevista aí no artigo 472. Mas, Jadson, não existe um indúbio pro réu? Como é que, sem certeza, ele é levado ao julgamento, o acusado, assim, só com indício de autoria e materialidade? Pois bem, a maioria da doutrina, ela prevê que o rito do tribunal do júri, ele é resguardado pelo princípio do indúbio pro societate, tá joia? Ou seja, a dúvida será em prol da sociedade. Quando os juízes estiverem em dúvida, então deixa que a sociedade decida. O que é bastante criticado aí por alguns doutrinadores, como por exemplo Auri Lopes Júnior e Gustavo Badaró. O que acontece? O princípio do indúbio pro societate não tem condão constitucional. Ele não é previsto na Constituição. Enquanto o indúbio pro réu é previsto na Constituição. Há condão constitucional. Tá, joia? Paulo Rangel também é um desses defensores, é um dos defensores dessa incongruência aí, tá bom? Dos argumentos dessa linha de defesa é o seguinte: o artigo 409 ele fala: o juiz se convencer da existência do crime, ou seja, convencimento dá o juízo de certeza, tá bom? Convencimento dá o juízo de certeza. Então,
Mas aí nos fazemos uma pergunta, mas Jadson, e a soberania do júri? Não, soberania não tem nada a ver com isso. Soberania trata-se apenas da competência e dos limites para que venham-se a ser revisadas as decisões do júri, tá bom? A competência e a impossibilidade de revisão dessas decisões aí do tribunal do júri. Isso que trata da soberania do tribunal do júri, tá bom? Nada tem a ver isso aí com carga probatória, com provas, tá joia? Tem apenas a ver com a impossibilidade de modificação aí das decisões do júri. Isso sim trata da soberania, tá bom? Ah, mas se não fosse assim, Jadson, a decisão de pronúncia já seria uma condenação do réu. Não necessariamente, porque a decisão de pronúncia, ela trata de um juízo de probabilidade. A decisão de pronúncia, ela trata de probabilidade, tá bom? Ela da qual efetivamente quem julgará são os jurados, ok? Então, não necessariamente esse argumento deve resguardar. Porém, essa é uma corrente minoritária da ausência do indúbio pro societate, que deve prevalecer o indúbio pro réu, é uma corrente minoritária na nossa doutrina, tá joia? Outra coisa importantíssima para você advogado agora aqui também, hein? Seguinte, se na decisão de pronúncia o juiz decide por afastar uma qualificadora, não pode no plenário o MP solicitar uma inclusão na quisitação sob o argumento de uma causa de aumento de pena, tá bom? Porque somente assim, modificando o numen juris, ou seja, o nome jurídico, tá bom? Não pode, então, caso seja afastada a qualificadora, o MP tentar incluí-la ali no plenário sob o argumento de que ela trata-se de uma causa de aumento de pena, tá joia? Por quê? Porque muitas vezes as qualificadoras também se confundem com as causas de aumento de pena. Não se confundem no termo jurídico, nome jurídico, mas sim na circunstância fática. Os fatos ali causariam então, poderiam encaixar em qualquer uma das duas, tá bom? O que impede aí a possibilidade de inclusão na quisitação para os jurados, tá joia? Pelo Ministério Público. Por isso, gente, a denúncia deve aguardar a correlação de acusação e sentença. O advogado tem que estar atento quanto a isso aí. Por isso, o advogado tem que estar atento nessa correlação entre acusação e sentença, porque na denúncia tem que haver todos os elementos do crime, qualificadoras, tipificação qualificadora e as eventuais causas de aumento de pena. Tá bom? Então, isso aí é extremamente necessário que o advogado esteja atento a isso aí, tá bom? Sob pena de nulidade. Se o MP solicitar o reconhecimento de uma qualificadora que não esteja previsto na denúncia, é nula essa qualificadora, tá bom? Não é possível a inclusão dessa qualificadora ali em plenário, o reconhecimento dessa qualificadora em plenário, tá joia? Por conta da correlação acusação e sentença. Tá, Jadson, e as causas de diminuição de pena? Bom, as causas de diminuição de penas devem ser quisitadas. Todas as causas de diminuição de penas devem ser quisitadas. O que é quisitar, Jadson? Quisitar é estar lá para os jurados decidirem se reconhece a causa de diminuição de pena ou não. Isso é quisitar. É quando há uma alternativa e o jurado vai lá e decide. Então, todas as causas de diminuição de pena devem estar quesitadas, tá bom? Pois bem, Jadson, ensinar no curso do processo verificar uma eventual participação ou coautoria
o que deve fazer? Aí o juiz ele faz o seguinte, ele pronuncia, absolve ou desqualifica o acusado e remete os autos, então, para o MP, para que o MP possa decidir se ele denuncia, se ele solicita novas diligências ou solicita o arquivamento das peças ali daquele caso, tá bom? Então, no curso do processo, se houver descobrimento de uma coautoria ou uma participação, ele remete ao MP, que o MP tome essas providências. Mas, Jadson, não deveria ser julgado ali em conjunto? Pois bem, sim. Porém, isso atrapalharia o andamento processual, porque já está na fase de júri ali, já está na fase de plenário, a próxima fase já é o plenário. Não pode, então, retroagir, esperar o andamento processual daquele que se descobriu agora até chegar nessa fase para que sejam os dois julgados, tá bom? Por conta da inconveniência processual que isso geraria. E se há uma mudança fática ali, Jadson, no curso, já depois da decisão de pronúncia? Que é o caso, por exemplo, da pessoa que da vítima vem a falecer em decorrência das lesões, posteriormente à decisão de pronúncia. Nesse caso, o juiz ele remete ao MP para que o MP adite essa denúncia. Depois a defesa vai se pronunciar e ele novamente vai pronunciar esse réu agora com a nova tipificação, correto? Com homicídio consumado. Jadson, e se houver um crime que ele seja conexo com o crime de competência do tribunal do júri? Aqui vamos lá agora uma coisa importante. Seguinte, se ele estiver conexo, os dois crimes devem ser julgados, levados para o julgamento no tribunal do júri, ok? O tribunal do júri vai julgar esses dois crimes, tá bom? Salvo crimes de competência da Justiça Militar, da Justiça Castrense, né? E crimes eleitorais. Nesses dois casos aí não serão julgados em conjunto com o tribunal do júri. Na decisão de pronúncia, o juiz vai então fazer o seguinte, ele vai só delimitar essa conexão entre os dois crimes, não fazendo juízo também, tá bom? Porque quem decide são os jurados, então os jurados que decidirá sobre isso. Ele só poderá fazer a correlação de conexão entre o crime de competência do tribunal do júri e o crime conexo a esse crime, tá bom? Mas a doutrina no sentido contrário disso aí, que o juiz pode adentrar também. Infelizmente, porém, via de regra, não pode. Somente deverá, então, se atentar ali à correlação de conexão entre os crimes. Tá? Se a decisão, então, já é um crime conexo, mas a decisão é de desclassificação, de impronúncia ou de absolução sumária, o que acontece com o crime conexo? Bom, ele não vai ser julgado nesse momento processual, de forma alguma. Ele vai ser remetido ao juízo competente para que o juiz competente faça a nova instrução ali e verifique se condena ou não por aquele delito conexo. Ok? Agora, se houver uma desclassificação ali na fase de plenário, os jurados reconhecerem pela desclassificação na fase de plenário, cabe ao juiz ali, que sentencia, de presidente, dar a sentença daquele crime. Se ele desclassifica por uma eventual uma lesão corporal seguida de morte, ele vai lá e dá as sentenças sobre a lesão corporal seguida de morte, não de homicídio, por exemplo. Então, quando é desclassificado no plenário, o juiz-presidente já dá a decisão, já dá a sentença ali para o crime que foi desclassificado. A intimação da decisão de pronúncia, como é que ela é feita, Jadson? Ela é feita pessoalmente ao acusado, ao defensor e ao MP. Então, tem que ser pessoalmente, tá bom? O defensor constituído, assistente de acusação, querelante, eles serão intimados por nota de expediente, tá bom? Então, não será pessoalmente, tá joia? E caso não seja encontrado o acusado, ele será intimado então por edital, tá bom?
E por último, para finalizar essa primeira parte desse vídeo, tá bom? Sobre o Tribunal do Júri. Jadson, pode ser realizado o júri quando tiver pendente de recurso especial ou extraordinário? Bom, há uma argumentação hermenêutica aí, né? Porque a legislação trata de preclusão. O Código de Processo Penal fala de preclusão. Preclusão é quando não há mais possibilidade de recursos. Não há mais recursos pendentes. Não há mais possibilidade de recorrer. Por conta da preclusão. Porém, esses recursos não têm efeito suspensivo. Recurso extraordinário, recurso especial não tem efeito suspensivo. Porém, a legislação trata em preclusão. Não fala de efeito suspensivo. Portanto, nosso entendimento é que deveria sim impedir que houvesse então o julgamento pelo plenário, quando estivesse pendente recurso extraordinário ou recurso especial. Porém, essa não é a doutrina, não é o entendimento adotado pela maioria da doutrina e nem pelos tribunais, tá bom? Bom, esse foi o primeiro vídeo que a gente fez aí sobre o Tribunal do Júri. Terminamos a primeira fase, tá bom? Primeira fase do Tribunal do Júri. Se inscreva-se no canal, vai ter o próximo vídeo falando sobre tudo sobre o plenário, desaforamento, vou tratar tudo ali, recurso, tá bom? No Tribunal do Júri. Próximo vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais, seguimos forte aí, galera. Tribunal do Júri. Se vocês estiverem com dúvida, qualquer outra dúvida, comenta aí, faz nos comentários aí, manda sua dúvida nos comentários ou no meu Instagram mesmo, tá aparecendo aqui agora, tá bom? Seguimos forte, Descomplicando Penal. Até o próximo vídeo.